Fala, povo! Tudo tranquilo? Tudo na paz? Estamos começando mais uma resolução de exercício. E o exercício escolhido de hoje é um exercício que envolve trigonometria do vestibular da FUVEST do ano de 2015. Então vamos lá, vamos fazer a leitura dele aqui, ó. Sabe-se que existem números reais A e x0, sendo A maior que zero, tais que seno x mais duas vezes cosseno de x é igual a A, que multiplica cosseno de x menos x0 para todo x real, certo? Então o valor de A é igual a, e tinha lá as alternativas. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, 2 raiz de 2 e 2 raiz de 3. Então assim, para a gente começar a resolver esse exercício, a gente tem que pensar em algumas coisas aí. Então a primeira delas é, quando eu bato o olho aqui no exercício, percebam que eu tenho cosseno de x menos x0. E aí você vai lembrar lá de trigonometria, quando a gente tinha adição e subtração de arcos, lembrar lá de cosseno de A menos B, tá certo? Então essa é uma primeira dica que a gente vai trabalhar aqui, tudo bem? Então a gente vai ter que lembrar de, no caso de subtração de arcos, né, envolvendo cosseno, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar esse lado aqui da equação e tentar chegar nesse lado da equação, tá certo? Então, olha o que a gente vai fazer para tentar sair desse e chegar nesse, tá bom? Olha o que a gente vai fazer. Vamos lá? Então, a partir aqui do enunciado tinha lá seno de x mais duas vezes cosseno de x, tá certo? Eu sei que uma das alternativas é a resposta certa, beleza? Eu vou pegar aqui no caso a alternativa C e vou olhar para ela, ó, raiz de 5 aqui. E aí o que eu vou fazer aqui embaixo? Bom, quando eu multiplico e divido uma expressão pelo mesmo valor, eu não mudo a minha expressão, tá certo? Então foi o que eu fiz aqui, eu multipliquei por raiz de 5 e dividi por raiz de 5, certo? Quando eu coloco esse raiz de 5 dividindo os dois termos aqui em cima, ele fica assim, ó. Raiz de 5 aqui, embaixo do seno, e o raiz de 5 aqui embaixo do cosseno. Percebam também que eu coloquei um número 1 aqui, porque multiplicar por 1 não muda nada, então eu posso colocar esse 1 aqui, tá certo? E aí a gente vai lembrar lá da subtração de arcos, quando a gente tinha que cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, o que eu posso fazer? Como eu tenho aqui, ó, 1 sobre raiz de 5 e aqui 2 sobre raiz de 5, eu posso falar que esse 1 sobre raiz de 5 é o seno de x0. Ah, mas quem que é esse x0? Não sei. A princípio, eu estou chamando de x0. É um ângulo qualquer, certo? No caso, dado no enunciado. Tudo bem? E vou fazer a mesma coisa para cosseno. Então, aqui eu fiz para seno e vou fazer aqui para cosseno. Então, 2 dividido por raiz de 5, eu vou chamar isso de cosseno de x0, tá certo? Cosseno do mesmo ângulo. Tudo bem? Escrevendo essa expressão aqui de uma forma um pouco diferente, né? Na verdade, colocando cosseno na frente e seno em seguida, eu tenho aqui, ó, cosseno de x vezes cosseno de x0, mais seno de x vezes seno de x0, que é exatamente o cosseno da diferença, né? Lembra? Cosseno de A menos B ficaria cosseno de A vezes cosseno de B, mais, lembra que troca o sinal, seno de A vezes seno de B. Então, eu posso escrever tudo isso aqui como sendo isso daqui, ó, cosseno de x menos x0, tudo bem? Novamente lembrando, vai ter que pegar lá subtração de arcos e lembrar desse detalhe aqui, tudo bem? Então, saindo daqui de seno de x mais cosseno de 2x, eu chego aqui, ó, raiz de 5 que multiplica cosseno de x menos x0. Então, eu posso igualar, quer dizer, seno de x mais cosseno de 2x, eu cheguei à conclusão que é igual a raiz de 5 vezes cosseno de x menos x0. Só que foi dado no enunciado que seno de x mais 2 cosseno de x
vai ser igual a A, que multiplica cosseno de x menos x0. Quando eu comparo, qual é o valor de A? O valor de A é raiz de 5, que nos dá a alternativa C. Tudo bem, gente? Tranquilo isso? Só uma observação. No caso, eu peguei a letra C, né, como guia, né, e multipliquei aqui em cima e embaixo por raiz de 5. Por que que eu não peguei nenhuma das outras 4 alternativas? Na verdade é o seguinte, claro, antes de fazer a resolução aqui com vocês, eu já tinha feito esse exercício e testei cada uma das alternativas. E testei de que forma? Eu fiz a seguinte análise. Para ser válido seno de x0 ser 1 sobre raiz de 5 e cosseno de x0 ser 2 raiz de 5, quando eu elevar esses dois termos ao quadrado, isso tem que ser igual a quanto? A 1. Então percebam que aqui eu fiz 1 sobre raiz de 5 ao quadrado mais 2 sobre raiz de 5 ao quadrado. Quando eu elevei ao quadrado aqui, ficou 1 sobre 5. E aqui no caso ficou 4 sobre 5, né? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado, sai da raiz, fica 5. 1 quinto mais 4 quintos é igual a 5 quintos, que é igual a 1. Tá certo? Se você testar nas outras alternativas, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, na letra A, que era raiz de 2, se eu colocar aqui 1 raiz de 2 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado, isso não vai dar 1. Na letra B, também não, que seria raiz de 3. Então, se eu colocar raiz de 3 aqui embaixo, fizer ao quadrado, também não vai dar 1. Se eu testar na letra D, 2 raiz de 2 aqui embaixo, também não vai dar 1. E se eu testar a letra E, que é 2 raiz de 3, também não vai dar 1. Tá certo? Então, por esse motivo que eu testei raiz de 5 e não as outras alternativas. Mas no caso, na hora da prova, a ideia antes era, se você chega aqui em 1 sobre raiz de 5 e aqui 2 sobre raiz de 5, para saber se isso é válido ou não, eu teria que testar pelo teorema fundamental da trigonometria, tá certo? Que é seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo tem que ser igual a quanto? A 1, né? Essa é a relação fundamental da trigonometria. Então, teria que valer essa relação. Como não vale para a letra A, B, D e E, sobrou qual? A única que bateu foi a letra C. Por isso que eu parti dela. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço, tchau!